Não basta nós somente irmos à igreja, no dia de culto, irmos lá todo bonitinho com as nossas Bíblias nas mãos, se não estamos sendo amigos de Deus. A pergunta que eu faço para você no vídeo de hoje é: você tem sido amigo de Deus? Você sabe o que quer dizer ser amigo de Deus? O que a Bíblia Sagrada fala sobre isso? É isso que vamos entender juntos no vídeo de hoje. Olá, queridos e queridas irmãs, povo de Deus que aguarda pela segunda vinda de Jesus a essa terra. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer e uma alegria estarmos aqui, mesmo nesse dia de frio aqui no Rio Grande do Sul. Eu detesto frio, só para compartilhar com vocês. Me sinto muito mal, fico extremamente sem ânimo nenhum, mas estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Estou animado com a palavra de Deus em mãos para aprendermos o que é ser amigo de Deus. E para você que está entrando aqui no canal pela primeira vez, o meu nome é William e eu criei esse canal aqui com o desejo de nos prepararmos para o céu. Se o seu desejo é esse, de estar com Jesus um dia quando ele voltar, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe, porque isso ajuda com que o canal cresça. Se o seu desejo é saber mais sobre arrependimento de pecado, confissão de pecado, é aqui o lugar que você deve estar. E vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. E no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23, leia comigo se você puder, e olha que texto revelador e texto forte esse. E diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. A palavra de Deus, queridos irmãos, é maravilhosa, porque ela é muito reveladora. Ela realmente é um manual de vida para nós, que cremos nela, que se guiamos por ela. Ela nos mostra o que devemos fazer aqui nessa terra para herdarmos a salvação. E logo de cara, nesse versículo que nós lemos, já nos diz o que precisamos fazer para ser amigos de Deus. E o que nós precisamos fazer para ser amigos de Deus é crer em Deus. E claro, esse é o primeiro passo. Abraão, o pai da fé, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E por isso ele foi chamado amigo de Deus. Tem algo maior do que isso, queridos irmãos? Nós podemos ser chamados amigos de Deus. O Deus que veio morrer por nós aqui nessa terra. O Deus que tem poder para estar em todos os lugares, que é onipotente, onisciente e onipresente. O Deus que criou todas as coisas, inclusive nós, seres humanos, sem nenhum pecado, é bom dizer isso também. Tem algo mais magnífico do que ser chamado amigo de Deus? Responde para mim embaixo nos comentários se para você tem algo mais grandioso do que isso. Mas se então para sermos chamados amigos de Deus, precisamos crer, então isso é uma coisa muito fácil. É fácil crer em Deus. Sim ou não? O que você acha? Se é fácil ou não é fácil crer em Deus? Crer em Deus é somente crer que Jesus Cristo veio a essa terra, morreu por nós e um dia ele vai voltar para nos buscar. É simples. Mas será que de fato crer em Deus é somente isso, queridos irmãos? Esse é um assunto muito polêmico e falado entre muitas pessoas. Porque aqui no Brasil, por exemplo, várias pessoas dizem crer em Deus. Você sai aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e pergunta para a maioria das pessoas e elas vão responder que creem em Deus. Que creem que Jesus veio a essa terra, que creem que Jesus morreu por elas, que creem que Jesus um dia vai voltar, que creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas a pergunta é: será que todas essas pessoas que dizem que creem em Deus são consideradas e chamadas amigos de Deus? O que de fato é crer em Deus? E aqui no canal nós exaltamos sempre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E vamos ver o que a Bíblia Sagrada, não eu, mas o que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto. Sobre o que é crer, sobre o que é ser amigo de Deus. E esse texto nós encontramos em Mateus, capítulo 15, versículo 14. Olha que texto interessante e revelador esse daqui, queridos irmãos. Leia junto comigo se você puder. Perdão, queridos irmãos, não é Mateus, não é no livro de Mateus, é no livro de João,
capítulo 15, versículo 14. E olha o que diz esse texto, que texto forte. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Queridos irmãos, o próprio Jesus aqui nos disse para os discípulos e também para nós, que para nós sermos amigos dele, precisamos fazer aquilo que ele nos pede. Aquilo que ele nos manda e aquilo que nos ensina através da palavra dele. Não basta nós dizermos que cremos em Jesus, que cremos na sua volta, que cremos que ele morreu por nós. Nós precisamos também obedecer. Crer, queridos irmãos, envolve obediência. E a pergunta que eu faço hoje para você e para mim, será que nós estamos sendo amigos de Deus? Será que nós estamos obedecendo naquilo que Deus nos pede? Naquilo que Deus nos ensina através da palavra dele? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. E você pode parar para pensar com você, mas que Deus autoritário esse, que fala que para mim ser amigo dele eu preciso obedecer aquilo que ele me manda. Não é o que ele pede que diz aqui, é o que ele manda. Mas, queridos irmãos, temos que entender, primeiramente, Jesus, ele é só amor. Só o fato de ele ter vindo aqui morrer por nós demonstra totalmente o amor que ele tem por nós. E quando ele nos manda fazer alguma coisa, é porque ele sabe que aquilo vai ser o melhor para nós. Vai ser o melhor para a nossa existência aqui na Terra, para nós sermos um pouquinho mais felizes, embora tenha o pecado aqui nessa Terra, para que nos acrescente mais tempo de vida também aqui nessa Terra. E ele sabe que nós obedecendo o que ele nos manda, nós vamos herdar o reino dos céus e vamos viver eternamente ao lado dele. É por isso que ele se expressa dessa maneira. E claro, temos que entender também que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens. A inspiração é divina, a inspiração veio de Deus. Mas quem as escreveu foram homens, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de agir, com o seu jeito de falar, com o seu próprio modo de viver. Não foi Deus pegando na mão de João e falando assim para João: João, agora você escreve isso, você escreve aquilo, você escreve desse jeito aqui. Não foi assim, queridos irmãos. Deus inspirou os profetas, mas eles escreviam e falavam da sua maneira. Crer em Deus envolve obediência. Para ser amigo de Deus, precisamos ouvir e obedecer aquilo que ele nos pede. E por isso Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele deu ouvidos, ele obedeceu aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Olha o que diz no capítulo 2, no mesmo livro que nós lemos de Tiago, só que agora no versículo 19. Olha que interessante. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha o que esse versículo quer nos dizer. Você crê que Deus é um só? Se tu crê, tu fazes bem, nós fazemos bem. Até os demônios creem e tremem. O que está querendo dizer para nós aqui? Que não basta nós somente crermos. Porque crer, até o diabo crê e os seus demônios. E olha o estado deles. Eles sabem que Deus é o único Deus. Eles sabem que Jesus veio a essa terra. Eles creem também, mas isso não basta. Olha o que diz no outro versículo, no versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ou seja, a fé sem obras não vale para nada. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Não foi por causa das obras que Abraão foi justificado. Ele teve fé quando ele demonstrou as suas obras. E qual foi essa obra? Obedecendo a Deus quando Deus pediu para que ele oferecesse o seu filho Isaque. Ele creu que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho. E por isso ele foi justificado. Vês como a fé, no 22, vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Meus queridos e minhas queridas irmãs, povo de Deus que também aguarda pela segunda vinda de Jesus. O que eu falei no título e o que eu falei no início do vídeo. Não basta nós estarmos dentro da igreja. Não basta nós estarmos bonitinhos dentro da igreja sentados, com a nossa Bíblia nas mãos, louvando, cantando,
ouvindo do pastor, isso tudo é muito importante. Mas se nós não formos amigos de Deus, nada disso vai valer a pena. E para sermos amigos de Deus, precisamos crer em Deus. E vimos aqui hoje que crer em Deus envolve obediência. Obedecer aquilo que Ele está nos pedindo. E esse assunto é muito amplo. Mas Deus está te pedindo alguma coisa hoje? Deus está falando com você hoje, através da Bíblia Sagrada? Você tem buscado obedecer o que Deus está lhe pedindo? Eu sei que isso não é fácil. Deus me pede tantas coisas também. E é uma luta grande para mim. Eu tenho que estar de joelhos, eu tenho que pedir oração para outras pessoas, para que nós possamos seguir firmes e obedientes a Deus. Lembra que o primeiro casal foi derrubado, Adão e Eva, por desobedecerem o que Deus tinha pedido para eles. E por causa disso entrou toda a atrocidade e o pecado no mundo. E depois disso a morte. Abraão, ele creu em Deus. Abraão, ele teve fé. E como ele demonstrou essa fé? Através das obras. Ele ia sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, quando Deus pediu para ele. E por que ele ia fazer isso? Porque ele creu que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho. Deus tinha prometido para ele que Isaac seria o filho da promessa. E ele deve ter se perguntado, mas como? O meu filho que Deus me prometeu e agora ele tá pedindo que eu mate ele. Talvez Abraão deve ter pensado que fosse o inimigo colocando isso na cabeça dele. Se coloque no lugar de Abraão. Mas como é que Abraão soube que realmente era a voz de Deus? Porque ele era amigo de Deus. Ele conhecia a voz de Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele sabia exatamente que era Deus e não o diabo que estava falando para ele matar o seu filho. Porque se fosse eu pensando para mim, talvez eu pensaria que fosse o inimigo falando isso para mim. E queridos irmãos, para nós entendermos qual é a vontade de Deus e não a vontade do inimigo, precisamos ter esse relacionamento com Deus. Precisamos conhecer a Deus de verdade. E para nós conhecermos a Deus, precisamos estudar a Bíblia, precisamos orar, precisamos ter o Espírito Santo. E tudo que eu falo aqui sempre nos vídeos do canal. E sempre vou falar isso. Porque o meu chamado é esse. Reavivamento para nós estarmos de pé quando Jesus voltar, queridos irmãos. Esse é o intuito de eu ter criado esse canal. E se você, querido irmão, quer ser amigo de Deus, a partir de hoje você quer ser amigo de Deus, fale para você mesmo, eu quero ser amigo de Deus, eu quero obedecer a Deus naquilo que Ele me pede, mas eu não tenho força, eu não consigo. Nós vamos orar juntos, para que Deus nos dê o poder para termos comunhão com Ele, porque é a comunhão que vai fazer com que nós obedeçamos a palavra dEle, e assim sejamos amigos dEle. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Te damos graças, Senhor, pela Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, o Teu amor por ter vindo morrer aqui nessa terra por nós, Pai. Somos gratos a Ti todos os dias por isso. Estamos aqui nessa noite estudando a Tua palavra, entendendo o que quer dizer ser Teu amigo, Pai. E vimos claramente que a Tua palavra diz que para sermos Teus amigos, temos que obedecer naquilo que o Senhor nos manda, naquilo que o Senhor nos pede, naquilo que o Senhor nos ensina. Abraão, ele creu em Ti e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele foi chamado Teu amigo. E por quê? Porque ele obedeceu aquilo que o Senhor pediu para ele, Pai. Crer não é somente falar, mas crer é obedecer, Pai. E crer, Pai, envolve obras para contigo, não só para com o próximo. Não só para com as pessoas que nós lidamos no nosso dia a dia, não. Mas sim também contigo, aquilo que o Senhor nos pede. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos obedientes a Ti, para sermos Teus amigos. Não é fácil. Que o Senhor coloque esse desejo dentro de nós. Que nós possamos ter mais comunhão, estudar mais a Bíblia, orar mais. A oração é a chave para a vitória. Eu preciso orar mais. Eu preciso pedir mais Teu Espírito Santo para vencermos os nossos desejos carnais e assim sermos chamados de Teus amigos, Pai.
Fique com cada irmão que está aqui essa noite. Cuide, proteja. Dê um bom descanso para eles, ou seja na sua manhã, ou seja na sua tarde, no decorrer do seu dia. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu peço de novo, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe, porque tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. Se o Espírito Santo tem tocado você, faça isso. E vamos juntos espalhando essa mensagem. Queridos irmãos, às vezes eu erro aqui nas palavras quando eu estou falando, é porque eu falo muito rápido. Eu não consigo falar mais devagar, o meu jeito de falar é assim. E aí eu acabo me errando, às vezes quando eu falo rápido demais, acabo me errando. Mas que vocês entendam isso. É o meu jeito acelerado de ser. Mas, queridos irmãos, um bom dia a todos, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo os vídeos. Fiquem todos com Deus.